Bom, agora nós iremos analisar aqui o código-fonte que foi desenvolvido para a tela do demonstrativo do resultado do exercício, ok? Então aqui no pacote Conte2T IRP Contabilidade Cliente, nós temos aqui a classe Contábil DRE Cabeçalho Grid, tá? Onde nós temos aqui uma tela de grid padrão, onde essa grid está vinculado ao VO Contábil DRE Cabeçalho VO, tá? Onde nós temos aqui a tabela Contábil DRE Cabeçalho, então os dados visualizados nessa grid serão armazenados aqui nessa tabela, tá? Temos uma vinculação aqui à empresa e seus outros atributos, tá? O controller dessa grid é o Contábil DRE Cabeçalho Grid Controller. É um controller padrão, onde nós temos aqui primeiramente a definição do nome da action, que é o Contábil DRE Cabeçalho Grid Action, tá? Temos aqui os métodos Load Data, Before Insert Grid, Double Click, Delete Records, tá? Todos métodos padrões, tá? Então nós já vimos aí como é que os mesmos foram implementados aí em telas anteriores. Aqui também na Grid Action, é uma action padrão, tá? Então não existe nenhuma alteração aqui em relação às outras actions de grid que nós vimos anteriormente. Temos o método Load Data, os métodos Update, Delete e Insert, todos os métodos padrões, tá? Vamos abrir aqui a tela de detalhe, que é o Contábil DRE. Primeiramente vamos abrir aqui a Action, que é o Contábil DRE Detalhe Action. Nós temos aqui uma outra Action, que é o Contábil DRE Detalhe Grid Action. Tá? Essa aqui também é uma tela mestre detalhe, igual nós vimos aí no vídeo anterior, né? Uma tela de mestre detalhe, tá? Então aqui no lado do cliente, nós temos o Contábil DRE Cabeçalho Detalhe, o Contábil DRE Cabeçalho Detalhe Controller e o Contábil DRE Cabeçalho Grid. Aliás, o grid nós já vimos, né? É o Contábil DRE Cabeçalho, é o Contábil DRE Detalhe Grid Controller, ok? Então vamos analisar aqui primeiramente a tela. Nós temos aqui um form, tá? Esse form está vinculado ao VO Contábil DRE Cabeçalho VO. Nós temos aqui uma grid. Essa grid está vinculada ao VO Contábil DRE Detalhe VO, tá? Que são os dados aqui dessa tabela. E aqui nós temos a implementação padrão das outras telas que nós vimos aí de mestre detalhe, né? Primeiramente nós temos aqui o controller da grid, que é o Contábil DRE Detalhe Grid Controller, tá? Nós podemos visualizar aqui no código fonte a definição desse controller. É um controller onde nós temos aqui a definição do nome da action. No método Load Data passa dois parâmetros, que é a ação a ser executada, o ID do Contábil DRE Cabeçalho, realiza a requisição para o servidor, tá? Os métodos Insert, Update e Delete não realizam requisição para o servidor. Eles guardam os dados do objeto, eles guardam as informações em um objeto na memória, ok? Aqui na Action, que é o Contábil DRE Detalhe Grid Action, nós temos apenas o método Load, né? Vai buscar o ID do DRE Cabeçalho e buscar os detalhes que estão vinculados a esse cabeçalho e retornar com essas informações para a aplicação que realizou a requisição, tá? O controller aqui do form é o Contábil DRE Cabeçalho Detalhe Controller, tá? Temos aqui a definição do nome da action,
que vai receber as requisições lá no servidor. O método LoadData realiza a requisição para o servidor. Após carregar os dados, nós buscamos o ID desse DRE cabeçalho, setamos o ID lá no controller da grid detalhe e logo depois solicitamos que a grid recarregue os seus dados. O método InsertRecord, primeiramente buscamos os detalhes da grid de detalhe, vinculamos a empresa, setamos a qual empresa esse DRE está vinculado, realizamos a requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação de insert, os objetos, o objeto a ser inserido e seus respectivos detalhes. Tá? Então aqui na action, no lado do servidor, primeiramente nós tivemos aqui o método load, que vai carregar os dados do DRE cabeçalho, e agora o método insert, tá? Onde nós buscamos aqui o cabeçalho e seus detalhes. Salvamos os dados do cabeçalho, salvamos os detalhes. Retornamos aqui para a aplicação cliente, tá? Logo depois de inserir esses registros, atualiza os dados lá da tela de grid, DRE cabeçalho grid, e emite uma mensagem para o usuário. O método updateRecord busca novamente aqui os detalhes, os objetos que foram inseridos lá na grid de detalhe, realiza a requisição para o servidor, informando a ação de update, o objeto antes de ser alterado, o objeto alterado e seus respectivos detalhes. Aqui no servidor, identificou-se que é uma ação de update, busca-se o DRE cabeçalho, os seus detalhes, salva os dados do cabeçalho. Primeiramente, excluímos os dados dos detalhes e logo depois salvamos os novos detalhes. Ok? Após carregar, alterar esses dados, é executado aqui o método AfterEditData, onde recarregamos os dados lá da tela de grid e emitimos aqui a mensagem para o usuário. Ok? Bom, então essa foi a implementação realizada aqui para a tela do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício.